Eu vou pôr para vocês agora aqui um pequeno roteiro de como nós vamos trabalhar a matéria a partir de agora. Ou seja, nós vamos trabalhar a matéria assim, de acordo com este roteiro que está aí na lousa. E esse roteiro, aliás, eu vou pôr ele aqui também, ele demonstra como nós vamos prosseguir a divisão didática, pedagógica da matéria. Nós vamos trabalhar, primeiro, o pagamento indireto. Quem deve pagar, depois, a quem se deve pagar. Ah, está no pequeno aqui, né? Eu precisaria mexer aqui. Só um minutinho. Depois, a quem se deve pagar. Pronto, tela cheia. A quem se deve pagar. Depois, o objeto do pagamento. Depois, a quitação. Depois, o lugar do pagamento. Henrique, você já preparou os slides com a lei seca de tudo isso até pagamento indireto? Ou você só preparou alguma parte? Porque o pagamento indireto tem compensação, novação, confusão, subrogação e todos os sãos. O que você preparou? Pode falar de voz aí. Eu preparei o capítulo 1, que acho que são só os primeiros 6 itens, eu acredito. Os primeiros 6 itens, tá bom. 1.1, Que deve ir até o 330, né, Henrique? Do Código Civil, certo? Deve ir até o 330 do Código Civil. 333. Não, 333. Porque o 333 é o último, que é o tempo do pagamento. Tá bom. Então, você preparou realmente todo o item 1 até o 1.6. Quando for o 2, eu te aviso e a gente prepara o item 2. Então, vamos começar agora pelo começo. Vamos começar agora, então, pela figura do item 1.1, quem deve pagar. Quem deve pagar é o estudo da figura do solvens. Por que ele é chamado de solvens? Porque pagar é solver. Sinônimo de pagar é solver. E aquele que paga é o solvens. Pergunta interessante. Simão, o solvens normalmente é o devedor. Sim, porque é ele que paga. Mas, Simão, pode haver pagamento por terceiros? Pode haver pagamento por terceiros. Então, o solvens é o devedor da prestação em regra, mas nada impede que um terceiro pague a dívida. Por isso que a gente diz assim, quando o solvens é o devedor, ele é o sujeito passivo da obrigação e ativo do pagamento. Passivo da obrigação e ativo do pagamento. Já quando o terceiro paga a dívida, ele não é o sujeito passivo da obrigação, ele só é o ativo do pagamento. Portanto, o solvens é sempre o sujeito ativo do pagamento. Se for o devedor, ele será também sujeito passivo da obrigação. Esse é o estudo que nós vamos fazer agora. Simão, por que terceiros podem cumprir a prestação? Por que o código permite... Vamos ver se os senhores acertam essa aí no chat. Por que o código permite que um terceiro que não é devedor realize o pagamento? Marcelo deve para a Bruna, Simão vai lá e paga a dívida. Simão não é o devedor, ele vai lá e paga a dívida. Por que vocês acham que o código permite o pagamento por um terceiro que não o próprio devedor? A Ana Laura diz que o código favorece o adimplemento, para facilitar o adimplemento, porque o que importa é o adimplemento. Não é um favor debitóris. Aí, Vitor, você vai ver, porque muitas vezes o terceiro que paga cobra do devedor. Eu já vou chegar nesse momento. Mas é para facilitar o adimplemento, que o importante é cumprir, não importa quem cumpra, salvo se a obrigação for personalíssima. Bom, então agora chegamos num ponto. Regra do sistema jurídico. Regra do sistema jurídico. Qualquer pessoa pode pagar a prestação. Qualquer pessoa pode cumprir a prestação. Essa é a regra dos artigos 304
e 305, que permitem expressamente que qualquer interessado, e se a lei fala em qualquer interessado, não é apenas o devedor, bem como o terceiro não interessado, ambos podem pagar, ambos podem cumprir a prestação. A exceção são as obrigações personalíssimas, como lembrou o Fábio. Porque nas obrigações personalíssimas, em latim, intuitu personae, só que fala intuito persone. Aliás, ontem, durante a minha banca, eu tive 2 alunos aí da graduação que estavam assistindo à arguição. Fiquei muito feliz que vocês se interessaram pelo tema, e quando eu tiver outras coisas, eu vou convidar vocês. Eu, sexta-feira, vou fazer uma live sobre o projeto, de novo, o projeto Anastasia, que deve ser voltado na própria sexta. Eu vou fazer uma live com 2 pessoas, a primeira metade com o César Santolin, para falar dos impactos da análise econômica do direito, dos impactos do projeto para a análise econômica do direito, e depois o professor Ricardo Lupion, para falar com ele sobre o direito empresarial. Mas voltando aqui à vaca fria. Nas obrigações personalíssimas, eu contrato o Henrique como advogado por causa das qualidades do Henrique. E por óbvio que se contrato o Henrique como advogado por causa das qualidades do Henrique, não pode Bruna prestar o serviço advocatício. Se eu contrato o médico João da Silva pelas qualidades do médico João da Silva, não pode a médica Antônia da Silva, mulher do médico, prestar o serviço, porque a obrigação é personalíssima, ou em latim, intuito persone. Dito isto, nós temos que trabalhar com vocês os efeitos do pagamento por um terceiro. Os efeitos do pagamento por um terceiro. Primeiro, nós vamos separar os 2 tipos de terceiro. O terceiro interessado e o terceiro não interessado. Vamos começar separando o terceiro. Podem lançar a letra A, a letra B, interessado, e o terceiro não interessado. Terceiro interessado e o terceiro não interessado. Quem é o terceiro interessado? É aquele que poderia ser compelido, forçado ao pagamento. É aquele que poderia ser compelido, forçado ao pagamento. Ou aquele que sofre os efeitos do inadimplemento. Juridicamente falando, sofre os efeitos do inadimplemento. Quem vai dar um exemplo para mim aí de quem é um terceiro interessado? Abram o áudio e digam quem é um terceiro interessado que pode sofrer os efeitos do inadimplemento. Quem é? Fiador, fiador, fiador. O fiador é um terceiro interessado. Exatamente isso. O fiador vai e paga a dívida do locatário. Como nós sabemos, o fiador tem Haftung, mas não tem Schuld. O que acontece, então? Esse terceiro interessado paga a dívida que não era dele. Responda no chat, por favor. Se eu paguei uma dívida que não é minha, eu sou um terceiro interessado, o fiador, tenho eu direito de regresso contra o afiançado, que era o devedor? Esse sim que tinha Schuld e Haftung. Posso cobrar o que eu paguei ou não posso cobrar o que eu paguei? Digam sim ou não, por favor. Sim, sim, sim. A grande vantagem deste pagamento é que o terceiro interessado paga e cobra, com uma vantagem que não está nos artigos 304, 305, etc., mas que está no artigo, que é o primeiro artigo da subrogação, que é o artigo 346. Eu vou procurar aqui nos slides do Henrique o artigo 346. Porque o terceiro interessado... Ah, não, o Henrique não pôs o 346.
O Henrique parou, claro, ele tinha me dito, no 333. Então, Henrique, faz um favor, põe na tela o artigo 346 aí no chat, e eu vou pedir para a Bruna fazer a leitura do artigo 346 do Código Civil, para mostrar qual é a vantagem do terceiro interessado, que tem regresso, cobra do devedor principal, mas com uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem está no inciso terceiro do artigo 346. Por favor, Bruna, leia o caput e o inciso terceiro. Artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, inciso terceiro, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. O que significa isso, Bruna? Subrogação. Quer dar uma explicação para os alunos do que é uma subrogação, que é automática no caso do terceiro interessado que paga a dívida? Subrogação é uma... Vou explicar assim, eu explico em termos mais práticos? Ou... Explica em termos práticos, e eu depois explico em termos técnicos. O que é uma subrogação, Bruna? Paga por outra, toma o lugar dela para receber o crédito, digamos assim, como se fosse uma substituição. Ah, então você usou a palavra técnica. O fiador que paga a dívida pelo devedor substitui o credor. Ou seja, o fiador que pagou como terceiro interessado entra na posição jurídica do credor. É exatamente isso que é a subrogação. E pode cobrar do devedor, do afiançado, a dívida da mesma maneira, com os mesmos acessórios, com as mesmas garantias que podia cobrar o credor originário. Repare, se ele substitui o credor originário, o terceiro interessado, eu só estou trabalhando o terceiro interessado. Não estou trabalhando ainda o terceiro não interessado. Eu pergunto, que é a letra A, estou no terceiro interessado. Eu pergunto aos senhores, gostaria que os senhores respondessem no chat. A subrogação do artigo 346, parágrafo, inciso 3º, em que o terceiro interessado pague, se subroga, se substitui, entra na posição jurídica do credor. Isso é bom ou é ruim para o terceiro interessado? Quem achar bom, lança a letra B. Quem achar ruim, lança a letra R aí no chat. É bom ou não ter a vantagem da subrogação? É bom ou não é bom, gente? É bom. A Ana Laura diz que é bom. A Gabriela diz que é bom. Quem mais quer dar palpite? A Beatriz, Júlio, todos acham bom. E é ótimo realmente. A Luísa. E por que é bom? Porque eu recebo os direitos e garantias do credor primitivo. Dito isto, nós acabamos o pagamento por terceiro interessado. Eu vou trabalhar o não interessado e depois vou ler alguns artigos do Código sobre regras que atingem qualquer tipo de terceiro. Mas eu vou agora para a letra B, pagamento por terceiro não interessado. O terceiro não interessado, letra B agora, é aquele que não poderia ser compelido ao pagamento da dívida. É aquele que não poderia ser forçado ao pagamento da dívida. Ele paga por questões pessoais, afetivas. O namorado que paga a dívida da namorada, a esposa que paga a dívida do marido, a mãe que paga a dívida do filho. Aqui não é pensão alimentícia, não. Filho maior, capaz, que está devendo para o banco. Imaginemos que o Marcelo está devendo para o Banco Santander. Dr. Cairala, pai dele, grande pneumologista, o meu médico, vai lá ao banco e fala, vou pagar a dívida do Marcelinho para o Marcelinho ficar feliz, e o Marcelinho já é maior e capaz. Esse terceiro não interessado que paga a dívida, ele pode pagar de duas maneiras. Ele pode chegar no banco, o pai do Marcelo, e dizer, vim pagar a dívida do Marcelo, e eu quero que a quitação dessa dívida saia em nome do próprio Marcelo. Então anotem aí, terceiro não interessado que paga em nome do devedor. Em nome do devedor. Se o terceiro interessado paga, terceiro não interessado paga em nome do devedor, isso equivale a uma liberalidade. Ou seja, equivale a uma doação. É um presente. O terceiro não interessado que recebe a quitação em nome do devedor,
Dr. Ronaldo Cairala recebe a quitação, mas não em nome dele, Ronaldo, em nome do Marcelo. Marcelo não pode ser cobrado pelo pai, porque é um terceiro não interessado. Agora, se o terceiro não interessado quitar a dívida e pedir o recibo em seu próprio nome, a quitação vier em nome do terceiro, nesta hipótese, há direito de reembolso. Há direito de reembolso. Então, o Banco Itaú quita a dívida do Marcelo dizendo assim, recebi de Ronaldo Cairala X reais. Nesta hipótese, o pai do Marcelo pode cobrar do Marcelo. Essa regra vem explicitada no artigo 305 do Código Civil, que a Bruna vai fazer a leitura para a gente do artigo 305. Bruna, o que diz o 305 do Código Civil? O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Você vê, Bruna? Peraí. Você vê, Bruna, que a vantagem da subrogação, que você leu do artigo 346, ela só é garantida para o terceiro interessado. O não interessado não tem direito à subrogação. Tá claro isso para todos? Se estiver claro, põe um sim aí, que é uma diferença. O terceiro interessado se subroga e o terceiro não interessado não se subroga. Tá claro para todo mundo isso? E, Bruna, o que diz o parágrafo? Imaginemos que o doutor Ronaldo chega ao Banco Itaú e diz assim, meu filho Marcelo deve, sim, deve. Quando vence a dívida? Daqui a 60 dias. Ele vai falar assim, estou pagando hoje, e paga uma dívida que só vence em 60 dias. E o recibo sai em nome do Solvens, do pai do Marcelo. Ele chega na casa do Marcelo hoje e diz assim, Marcelo, tem uma boa notícia. O Marcelo diz, qual? Você não deve mais para o Banco Itaú. Ele diz, ótimo, mas agora você deve para mim. E daí o pai fala, como eu paguei hoje, eu quero que você me pague hoje. E o Marcelo responde, não, porque minha dívida com o banco eu só pagaria em 60 dias. Lê, Bruna, o parágrafo único do 305. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Senhores e senhoras, agora sim. O direito de regresso sempre implica subrogação, Gabriel? Não. O 305 está dando um regresso sem subrogação. Sem subrogação. A subrogação é excepcional. Tem que estar na lei ou no contrato. O regresso não gera subrogação ipso facto. Tem que estar na lei ou no contrato. Então, reparem o seguinte, meus amigos. O que eu ia dizer? Qual é o princípio, a inspiração do artigo 305, parágrafo único, que diz que se o terceiro não interessado pagou antes do vencimento, ele tem que esperar o vencimento para cobrar do devedor. Qual é o princípio subjacente a essa regra? Qual é o princípio jurídico que está naquelas regras gerais das obrigações que eu disse para vocês? Qual é o princípio, então, subjacente? Quem vai pôr aqui no chat? Vocês puseram ele agora acima numa hora que não era para pôr, e agora é hora de falar dele. Favor debitores. Perfeito, Alessandro. É uma situação de favorecimento do devedor, que poderia ter 60 dias para pagar, mas pagou agora por conta e está sendo demandado agora por conta do pagamento pelo terceiro não interessado. Ele vai dizer ao terceiro não interessado, eu pago, mas só no momento que eu pagaria, e não antecipadamente. É direito do devedor esperar o termo para quitar a dívida. Todos entenderam isso? Se todos entenderam, eu quero trabalhar com vocês duas questões. As duas questões estão nos artigos 304 e 306. O que acontece então, senhores? Se nós tivermos uma situação em que eu vou pagar, eu sou devedor, só vou fazer um parênteses e volto para o texto de lei. E o credor disser assim, Simão, não recebo, eu tenho direito ao pagamento. O devedor tem direito de pagar. E se o credor, por um egoísmo, um capricho,
não quer receber o pagamento, o devedor pode obrigar o credor a receber o pagamento. Obrigar. É uma das formas indiretas de extinção da obrigação, que nós vamos trabalhar oportunamente. Marcelo, qual é a forma legal de pagamento indireto em que o credor é compelido a receber o pagamento pelo devedor? Consignação em pagamento. Consignação em pagamento. Consignação em pagamento. Marcelo, eu pergunto, se o credor é obrigado a receber a prestação do devedor, o terceiro poderia se valer da consignação em pagamento, ou judicialmente, ou extrajudicialmente? Nós vamos trabalhar essa figura com calma. Para obrigar o credor a receber a dívida, ou o direito de consignar só é do devedor? A pergunta é simples. O terceiro, seja interessado, seja não interessado, pode se valer da figura da consignação em pagamento? Sim ou não, Marcelo? Sim. Sim. E por que sim, Marcelo? Porque ele também tem direito de elidir o vencimento da dívida. Vamos devagar. Diz o 304. Lê o 304, Marcelo, sem o parágrafo. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Meios conducentes implica também a consignação, certo? Certo. E qual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor? Salvo oposição desse. A oposição desse eu vou falar daqui a pouco, não se preocupem agora. Então vem uma nota. Por que o terceiro interessado pode pagar? Porque atende ao programa contratual, atende à ideia de adimplemento, porque o adimplemento atrai e polariza, nas palavras de Clóvis do Couto e Silva. Se eu, terceiro, interessado ou não interessado, posso pagar, eu, terceiro, interessado ou não interessado, posso me utilizar dos meios conducentes à exoneração do devedor. O que significa dizer, meus amigos, anotem no caderno, devedor pode pagar, devedor pode consignar. Terceiro não interessado pode pagar, terceiro não interessado pode consignar. Terceiro interessado pode pagar e terceiro não interessado pode consignar. Segunda nota importante. Eu vou perguntar para o Marcelo de novo essa daqui. Marcelo, aqui foi uma questão que há muitos anos quando eu entrei na faculdade como professor, eu tinha um grupo de monitoria e estavam comigo dois grandes amigos, o Paulo Doron de Araújo, que é professor já consagrado, orientado pelo professor Junqueira, e o Kleber Zanquim, que também é professor consagrado, e nós fizemos um grupo de obrigações à tarde, para discutir com os alunos o tema. A lei diz, Marcelo, presta atenção agora, e eu quero a sua leitura, que o pagamento pelo terceiro, segundo a lei não interessado, pode ser feito, salvo oposição deste, que é a oposição do devedor. O devedor pode se opor ao pagamento pelo terceiro não interessado. Ou seja, aquele velho exemplo de novela, eu adorava esses exemplos, mas são exemplos tão defasados, tão velhos, que ninguém se lembra dessas novelas que eu conto. Mas eu não assisto mais novela. Tinha uma novela chamada Belíssima, em que o Lima Duarte era um personagem, aliás, era um personagem de origem turca, e ele era apaixonado pela Irene Ravache, que era casada com o Tony Ramos, de origem grega, e daí o Lima Duarte nunca superou o fato da Irene Ravache ter casado com o Tony Ramos e não com ele. Então, não, acho que é o Tony Ramos, eu não lembro mais quem fez isso. Mas não, falei tudo errado. Deixa eu falar de novo, que essa novela eu tenho que contar. A Bia Falcão, já lembrei tudo, era a Fernanda Montenegro, mulher riquíssima, apaixonada pelo Lima Duarte, que por sua vez era casado com a Irene Ravache. O Lima Duarte era jogador, gastava em jogo, e portanto estava cheio de dívidas. A Bia Falcão, para se vingar do seu amado, que nunca correspondeu ao amor, vai e paga dívidas de jogo que o Lima Duarte tinha, casado com a Irene Ravache, ele, e
resolve executar as dívidas de jogo, ela agora é credora, e tomar bens do devedor, e toma o bem de família. Era essa história, ela era a Bia Falcão. Reparem, poderia o devedor dizer assim, Marcelo, essa é a minha pergunta, eu não quero que você pague as minhas dívidas, porque eu não quero dever para você. Então, o Marcelo deve para o Banco Itaú, tudo bem? Pessoa jurídica. O Simão, que é só amigo do Marcelo, fala, quer saber do negócio? O Marcelo tá indo mal no mestrado, eu vou pagar as dívidas dele junto ao Banco Itaú e depois cobro eu, para ele ficar tranquilo, para ele poder ir bem no mestrado, já que ele parou completamente a dissertação dele. O Marcelo descobre isso e se opõe. Diz, Simão, não pague ao Itaú, mas eu vou lá e pago ao Itaú. Marcelo, essa oposição do devedor deve ser motivada, deve ter razão jurídica, razão pessoal, ou pode ser imotivada. Qual é a sua opinião sobre isso? Foi o tema que nós discutimos, eu, o Paulo, o Kleber e o professor Zanetti estava nesse grupo de debate também, sobre a obrigação. Como é que você lê aí a parte final do parágrafo único do 304? Professor, na minha leitura é totalmente motivada. Não faz, eu acho que é uma perversão você exigir a motivação, porque eu nunca fui devedor do Simão. Eu não quero que o Simão me cobre, ele é meu orientador, eu não quero misturar essas coisas. Eu preciso motivar isso. Para mim é bom, tá bom. Eu sou devedor do Itaú, o Itaú que me cobre, me execute, mas eu não deixo que o Simão vire meu credor. Eu não preciso justificar isso para ninguém, porque eu não contratei com o Simão. Tá. A primeira leitura é do Marcelo. Bruna, você está de acordo com o Marcelo que ele só diz assim, Simão, não quero dever para você porque eu devo para o Itaú, basta isso? Ou a oposição deve ser motivada? O que você acha, Bruna? Professor, eu estou em dúvida em duas limitações. Eu não sei se o artigo impõe uma motivação ou se por meio do 187 eu poderia barrar isso alegando um abuso de direito. Eu digo, eu não sei se é um requisito do artigo ter uma motivação ou, do contrário, em alguns exercícios dessa negação, dessa negativa de pagamento. Só se for abusiva. Você teria uma impressão seguinte, eu só posso me opor se esse pagamento pelo Simão constituir um abuso de direito, ou você está dizendo que eu não posso negar em abuso de direito? Qual é a sua leitura do abuso de direito? Eu penso assim, talvez tenham duas maneiras de ler, eu acho que eu vou mais pelo abuso do direito. Eu não acho que o artigo peça como requisito uma motivação, mas eu acho que a outra parte, ela pode falar, não, essa recusa é uma recusa abusiva, então eu estou barrando por meio do 187. Eu não sei se, porque aqui é a outra parte que precisa alegar esse abuso, e não quando ele vai recusar, ele precisa se justificar, entendeu? Então tá bom. Marcelo vê como imotivada, a Bruna vê como possível à luz da teoria do abuso do direito. Solna, fala para mim. Eu acredito que também possa ser motivada. É uma questão... Já tem os meios para execução e, para mim, cai nos mesmos argumentos que o Carala expôs. E o Cícero diz que tem que ser motivada. Meus senhores, os senhores aqui esqueceram um detalhe, que é o detalhe do adimplemento que atrai e polariza. Se o adimplemento atrai e polariza, diz o Cícero, o código sempre favorece o pagamento. E se o código quisesse restringir este processo obrigacional, travar o processo obrigacional, não é verdade isso também? Como assim não é verdade isso também, Marcelo? Ele o faria expressamente, eu já te dou a palavra. Ele o faria expressamente. E aliás eu convenci o grupo nesse debate nos anos 2009, 2010, que para o código travar o pagamento, ele tem que fazer de maneira expressa. A oposição, no meu sentir, se interpreta de maneira motivada, justificada, e de maneira justificada em termos jurídicos. Ou seja, Simão, não pague a dívida para o Itaú porque a dívida é nula por um vício. Não pague a dívida para o Itaú porque a dívida está prescrita.
não pague a dívida para o Itaú porque a dívida tem juros abusivos e eu vou anular os juros abusivos. Eu não admito, eu, Simão, que a oposição seja não paga porque eu não quero dever para o Simão. Não paga porque o Simão tem olho grande e eu detesto o credor de olho grande. Não paga para o Simão porque o Simão é judeu e eu sou árabe. Não paga para o Simão porque o Simão é heterossexual e eu não quero dever para um heterossexual. Eu não admito nenhum tipo de oposição que não seja com fundamentos jurídicos. Eu já vou dar a palavra para o Cairala, mas eu tenho que fazer um disclaimer. Se vocês lerem parte da doutrina, e eu me lembro, por exemplo, do professor Pablo Stolze, até depois, Bruna, dá uma olhadinha também no que o Pontes diz sobre isso, se eu estou com o Pontes ou estou contra o Pontes, ou se o Pontes não trata disso. De qualquer maneira, o professor Pablo Stolze diz que a oposição ela pode ter por motivação qualquer coisa, do tipo, não quero dever ao Simão porque não gosto do Simão. Não quero dever ao Simão porque o Simão não é da minha religião. Diga lá, Marcelo. Não, é só notar que não é em 100% dos casos que o código favorece o de implemento. Via de regra favorece, mas não é em 100% dos casos. Só que se aqui cabem duas interpretações, uma que favorece e uma que não favorece, me parece que não tem por que criar um favor debitores, sendo que o devedor deve de qualquer jeito. Repare, Marcelo, para afastar aqui o cumprimento do processo obrigacional, eu também acho, Cícero, que o código, quando não favorece, ele discrimina, ele é expresso. Eu tenho essa sensação de que, como a de implemento atrai e polariza, a melhor interpretação dos dispositivos é pró de implemento, e mesmo por um terceiro. Está encerrado esse debate, obrigado a todos. Vamos para mais uma questão que está no artigo 306 do Código Civil. O artigo 306 do Código Civil vai dizer que o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor, volta aqui o debate, desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Vamos parar aqui e vamos discutir à luz da coerência do que eu dei de lógica para o artigo, para o debate anterior. O devedor não sabe que o terceiro realizou o pagamento. A lei diz desconhecimento. Ou o devedor se opõe. O Marcelo diz assim, Simão, não pague ao Itaú porque eu não quero dever para você. Como eu interpreto que essa hipótese não me impede de pagar porque ele não trouxe um motivo jurídico, eu vou lá e pago ao Itaú. Ou eu pago com desconhecimento do Marcelo. E daí chega e fala, Marcelo, meu querido, terceiro não interessado, paguei em meu próprio nome, não em seu, não ocorreu liberalidade, eu vou te cobrar. O Marcelo diz, eu não sabia, irrelevante. O Marcelo diz, eu não teria aceito esse pagamento, irrelevante. Só que o Marcelo pode dizer uma coisa assim, curiosa. Simão, você pagou, mas eu já tinha pago. Você não tinha razão para ter feito esse pagamento. Ou, Simão, você já me pagou, mas a dívida minha com o Itaú estava prescrita. A pretensão já tinha morrido. Eu não poderia ser cobrado pelo Itaú. Então, agora o Marcelo trouxe dois argumentos jurídicos. Primeiro, Simão, você pagou dívida, já paga. Não vou te pagar porque eu já paguei ao Itaú. Ou, Simão, você pagou dívida prescrita. Não vou te pagar porque eu não pagaria ao Itaú porque a pretensão está extinta. Nesta hipótese, em que havia motivos jurídicos para o Marcelo não pagar, uma invalidade, por exemplo, poderia ser um motivo jurídico, eu tenho que seguir a parte final do artigo 306. Ou seja, se eu tinha motivos para ilidir, para impedir o pagamento, eu, devedor, eu não pago ao credor o que ele não pago ao terceiro, o que ele pagou ao credor. Porque ele, devedor, tinha motivos para não pagar. Então, Marcelo vai dizer, Simão,
Não te pago porque a dívida estava prescrita. Motivos para elidir a ação. Não te pago porque eu já paguei. Motivos para elidir a ação. Agora cabe uma pergunta que, se eu não falar para vocês agora, vocês vão certamente me perguntar no chat. Se o devedor não tinha meios para elidir a ação, ele paga para o terceiro que fez o pagamento ao credor. Mas se ele tinha meios, ele não paga. E agora nós temos um problema. O terceiro pagou ao Banco Itaú uma dívida que Marcelo já tinha pago. Henrique, responde essa. Marcelo já tinha pago, Simão foi lá e pagou a dívida de Marcelo para o Itaú. Simão chega para o Marcelo e diz assim, me reembolsa. Marcelo diz não, porque a dívida já estava paga. E aí, o que acontece nessa hipótese, Henrique? O Simão pagou mal, mas ele pode pedir de volta? Do banco, não do Marcelo. Do banco e não do Marcelo. Primeira resposta perfeita. O banco não pode ficar duas vezes com o pagamento do Simão. Enriquecimento sem causa do Itaú. Por favor, todos entenderam essa primeira parte? O Gabriel, a sua pergunta sobre doação, faz um copy-paste aí e me faz no fim da aula, daqui a 10 minutos. Todos entenderam que Simão pagou dívida já paga e pede de volta para o Itaú sobre pena de enriquecimento sem causa, mas Simão não pode cobrar nada de Marcelo? Todos entenderam isso? Agora, Henrique, segunda parte da pergunta, tudo bem? Está preparado? Simão paga o Banco Itaú. Dívida de Marcelo. Simão paga em seu próprio nome. Simão chega para o banco, para o Marcelo e diz assim, Marcelo, me reembolsa o que eu paguei para o Itaú. O Marcelo responde, não reembolso, Simão, porque a dívida estava prescrita. Olha aqui, você calculou mal a prescrição. A prescrição já tinha se operado e eu não tinha mais que pagar porque o Itaú não tinha pretensão. E Simão pagou ao Itaú dívida de Marcelo que estava prescrita. Dívida de Marcelo que estava prescrita. Diga lá, Henrique, o que faz Simão? Que pagou dívida de Marcelo ao Banco Itaú que estava prescrita. Aí a minha tendência é afirmar que ele sente e chora. A tendência do Henrique é dizer que sente e chora. É uma obrigação natural. Isso quer dizer o quê, Alessandro? Quero que vocês ponham no chat. Inexigível. Ou seja, Simão pagou bem ou pagou mal, Henrique? Em bom juridiquês. Ele pagou bem. Porque a dívida existia. Só que existia, mas não era repetível, como diz o Alessandro no chat. Então, Simão senta e chora. Não cobra de Marcelo, porque o 306 retira de Simão o direito de cobrar de Marcelo. Não cobra de volta do banco, porque em obrigação natural não cabe repetição do indébito. Lê o artigo aí, Henrique, 882 do Código Civil, que eu já trabalhei na sala de aula, na realidade A. Não essa que é a realidade B, que é outra. Essa é a realidade paralela. Lê o artigo 882, por favor, Henrique. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir a obrigação judicialmente inexigível. Portanto, Simão senta e chora. Fechado isso, meus amigos? Se isso está fechado, eu dou por encerrada essa parte da matéria e eu vou falar agora para vocês da segunda parte que eu chamei aí no nosso esboço deixa eu pôr na tela para vocês não se perderem, que eu chamei agora de item 1.2, a quem se deve pagar, e eu vou trabalhar então aqui a figura do accipiens. A de cima, no item 1.1, era a figura do solvens. Agora é a figura do accipiens. Agora é a figura do accipiens. Aqui era a figura do solvens. Portanto, agora eu vou trabalhar o accipiens. O accipiens... tem a pergunta do Gabriel, né? Que eu esqueci de responder. Eu já vou responder, Gabriel. Professora... Não, Gabriela. O terceiro pode pagar em seu próprio nome.
E se pagar em seu próprio nome, terá regresso sem subrogação. Se o terceiro pagar em nome do devedor, equivale a uma liberalidade, quer dizer, a um presente. Agora, antes de eu prosseguir aqui com a Accipiens, vou até parar de compartilhar a informação, o Gabriel me pergunta, a doação não exige manifestação de vontade do doador e do donatário? Exige, você tem toda a razão. Por isso que eu disse que não é uma doação quando o terceiro não interessado paga em nome do devedor. Não é uma doação, equivale a uma doação. Ou seja, é um gênero chamado liberalidade. O pagamento por terceiro não interessado em nome do devedor é uma espécie do gênero liberalidade. Não é tecnicamente uma doação. Equivale a uma doação. Fechado isso? Se está fechado isso, eu posso prosseguir com a figura do accipiens. Quem é o accipiens? Aliás, a palavra accipiens em latim tem a mesma origem, deu origem, aliás, ao to accept em inglês. Aceitar em português. É a mesma origem etimológica. O accipiens é aquele que recebe a prestação. Se o accipiens é aquele que recebe a prestação, ele é o sujeito ativo da obrigação, o credor, sujeito ativo da obrigação, e o sujeito passivo do pagamento. Sujeito ativo da obrigação e o sujeito passivo do pagamento. Reparem que o artigo 308 vai dizer que o pagamento só pode ser feito ao próprio credor ou àquele que o represente. Ao próprio credor ou àquele que o represente. Dá um exemplo de representação, Simão. Eu vou viajar, quer dizer, agora não vou viajar, porque estou em pandemia, e dou uma procuração para a Bruna receber o aluguel que eu tenho direito de receber. A Bruna é minha representante contratual, mandatária. E o devedor pode pagar o aluguel à Bruna, porque Bruna tem uma procuração de Simão. Da mesma forma, se eu sou incapaz, estou interditado por uma doença qualquer, uma incapacidade por doença mental, nessa hipótese, o curador recebe o aluguel pelo curatelado, porque, afinal, há uma representação legal. Portanto, o pagamento só pode ser feito ao accipiens, que é o credor, ou seu representante. Parem tudo agora, que agora chegou na parte mais bonita do curso, para explicar o provérbio: quem paga mal, paga duas vezes. Se eu pago a quem não é credor, eu sou o credor do aluguel, José Fernando Simão. Chega o devedor na minha casa para pagar, eu não estou lá, ele entrega o dinheiro para o meu filho. O meu filho não sou eu e eu não sou meu filho. Nós somos pessoas distintas. O devedor pagou mal. Pagou mal significa que não haverá a sua liberação. Ou seja, o devedor continua preso ao vínculo jurídico. Isso quer dizer que o devedor não está exonerado, porque pagou a quem não era credor. Isso quer dizer que o devedor tem que pagar ao Simão, porque, afinal, se ele pagou ao filho do Simão, não pagou ao Simão. E o Simão continua credor. Então, no fundo, meus amigos, a ideia de quem paga mal, paga duas vezes, que os alunos repetem em situações mais erradas possíveis, só quer dizer o seguinte: o pagamento não libera o devedor. O devedor continua preso ao vínculo obrigacional. Não há extinção para o devedor. Então, anotem aí. A questão é no plano da eficácia. Eficácia. O pagamento a quem não é credor
é ineficaz. Vou repetir. O pagamento a quem não é credor, nem representante do credor, é ineficaz. Eu estou no campo da eficácia. O pagamento não libera o devedor. Então, Simão, se o devedor pagou a prestação ao seu filho e não a você, você pode cobrar dele de novo? Posso, pela regra geral do artigo 308. O pagamento não libera o devedor. Mas, Simão, a lei diz, sob pena de só valer, eu nem reconheci, nem sabia desse recurso sombreado, achei tão bonitinho, sob pena de não valer. Valer aqui não é plano da validade. Escrevam isso com letras garrafais. Vai ter até enunciado que eu vou trabalhar na semana que vem, do CJF, que vai dizer exatamente isso, tá? Que é o 425. Mas não põe ele aí agora, que não é hora. Valer não quer dizer válido ou inválido, nulo ou anulável. Só quer dizer não eficaz. O pagamento feito a quem não é credor não é eficaz. Ou será, liberará o devedor em duas hipóteses. Primeira, se por ele for... Já vou te dizer isso, tá? Já vou te dizer isso. Se por ele for confirmado, ratificado. Se o credor disser, devedor, valeu aí, você pagou para o meu filho e não para mim, mas eu estou confirmando o pagamento, a ratificação indica que ele aceitou o pagamento a quem não era credor. E não pode cobrar porque ele aceitou o pagamento a quem não era credor. Agora, a segunda hipótese é se o pagamento reverteu em proveito do credor. Reverteu em proveito do credor. Ou seja, se o credor teve uma vantagem patrimonial com o pagamento que foi feito a um terceiro. O locatário, o inquilino, leva o dinheiro para minha casa. Eu não estou lá. Ele paga para o meu filho. Pagou mal. Tem que pagar 2 vezes. Mas o meu filho pega o dinheiro e paga as minhas contas da casa. Ou seja, eu, credor, tive o benefício do pagamento, porque quitou meu celular, quitou meu seguro-saúde, quitou meu aluguel, quitou minha hipoteca. Nesta hipótese, de o pagamento feito a um terceiro gerar benefício econômico ao credor originário, o credor não pode cobrar 2 vezes. Se cobrasse, haveria um enriquecimento sem causa. Então, o devedor fica liberado, vírgula, apesar de ter pago a um terceiro que não era o credor, em 2 hipóteses. Se o credor confirmar o pagamento feito ao terceiro, é a figura da ratificação. É a figura da ratificação, da confirmação. Ratificar é confirmar. Ou se o devedor provar que o pagamento reverteu em seu proveito. Reverteu em seu proveito. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Que quando o devedor paga mal, ele pode ser cobrado pelo credor originário, salvo nestas exceções do 308. Agora, se ele for cobrado pelo credor originário, porque eu estou fora das exceções do 308, isso não quer dizer que o devedor não possa cobrar daquele outro que recebeu o pagamento o dinheiro de volta. Então, o inquilino do Simão paga o aluguel ao filho do Simão. Pagou bem? Não, pagou mal. Simão entra com uma ação cobrando aluguel. E ele pagou mal, paga 2 vezes. Mas ele pode cobrar do filho do Simão aluguel pago? Claro que pode. Senão o filho do Simão teria um enriquecimento sem causa. Os senhores entenderam a ideia de que quem paga mal é porque pagou a quem não era credor? Má fé do quê, Ramsés? Não entendi, má fé. Má fé da onde?
qual que seria a má-fé de quem paga para outra pessoa? O tema, na verdade, o filho de ser representante. Bom, você concorda que se o meu filho de ser meu representante, eu falo, mostra a procuração do seu pai? Eu tenho que pedir algum documento, certo? Que confirme. Senão eu sou um incauto. E o incauto pagou mal e paga 2 vezes. Meus amigos, ponham sim ou não. Vocês entenderam que se eu pago a quem não é credor, eu paguei mal e pago 2 vezes? Vocês entenderam que se eu pago a quem não é credor, mas o credor confirma o pagamento, ou tem a vantagem do pagamento, eu não pago 2 vezes? Vocês entenderam que pagar 2 vezes é porque o credor, o devedor não foi liberado? Vocês entenderam que pagar 2 vezes é porque o pagamento não foi eficaz? Vocês, por favor, não vão dizer que o pagamento não vale. Ah, mas Simão, o verbo da lei é o verbo valer. Está escrito aí, está sublinhado, e você pôs letra 45. Eu pus letra 45 para dizer que os senhores não devem ler a lei pela literalidade do termo valer. Ponham aí nos códigos virtuais. O pagamento é ineficaz. Ele é existente e ele é válido. O verbo valer não pode ser lido na sua literalidade. O verbo valer não pode ter sido lido na sua literalidade. O código não segue a linguagem pontiana. O código não segue os 3 planos de pontos. É uma linguagem popular. Ah, isso não vale, Simão. Não vale o que você está fazendo. Eduardo, pena, eu respondi a sua pergunta. Eu tenho regresso, se eu paguei mal, contra aquele que não era o accipiens, que não era o credor ou seu representante. Não se discute boa ou má fé. Eu paguei 2 vezes, então vou ter direito de pedir de volta daquele que eu efetivamente paguei mal. Ao pagar mal, a pessoa ainda pode ser prejudicada pelo atraso? Claro, claro que sim, Rodrigo. Se Simão deve a Cairala e paga para Bruna, porque vai saber por que ele fez isso. Cairala cobra de Simão a dívida, juros, multa e tudo mais. Claro, faz sentido. Cairala não recebeu. Eu vou dizer, não, Cairala, eu não te pago os juros porque eu paguei para a Bruna. Ele vai dizer, o que eu tenho a ver com isso? Você pagou mal, você não foi liberado. Cairala cobra de Simão a dívida com todos os seus consectários, com todos os seus acessórios. 2 questões agora, para a gente acabar a conversa. Hoje é quinta-feira. Quarta-feira que vem, 7h25, eu vou fazer essa nossa conversa para tratar do projeto Anastasia. O Henrique vai pegar os artigos do projeto Anastasia, Henrique. Não hoje, tá? Eu vou te explicar por que não hoje. Porque provavelmente amanhã o projeto vá à votação. Então pode ser que quarta-feira, quando eu der essa aula, o projeto aprovado já não seja o projeto projetado. Então nós vamos esperar o projeto ser ou não. Eu falei com o professor Otávio Luiz ontem à noite por telefone, ele vai me dar uma notícia se o projeto vai ou não ser votado sexta-feira. Mas se for ou não for, nós vamos ter notícias. O Henrique vai transformar num PowerPoint, tá? E o projeto tem um nome até sofisticado, Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. RJET, no período da pandemia do coronavírus. Número 1179-2020. Eu vou transformar isso em PowerPoint, nós vamos discutir isso aqui, e depois eu vou pôr no YouTube. As questões do seminário, a Bruna e o Cairala ficaram de me mandar hoje, porque eu quero disponibilizar para vocês na semana da Páscoa, para vocês poderem fazer isso na semana da Páscoa, tá certo? Então, eu devo receber hoje, e no máximo amanhã isso vai para o Moodle. Mas a minha nota não é essa, Fernando. E a minha nota não é sobre a quarta-feira, dia 8. Quarta-feira, dia 8 é isso. Eu vou discutir o projeto, vou dar uma aula para vocês das categorias jurídicas. A minha questão com vocês é o que eu faço no dia 9, quinta-feira. Eu queria ouvi-los. Nós temos 96 pessoas presentes. Não saiam da sala. Eu queria que vocês respondessem com sinceridade. As aulas estão sendo dadas e transmitidas pelo YouTube. Ou seja, ninguém perde se eu não assistir a aula presencialmente. Os senhores acham que na quinta, dia 9, eu gostaria disso, mas eu preciso da autorização de vocês no âmbito da cooperação entre aluno e professor. Semana que vem é a semana da Páscoa. Nós não teríamos aula.
Mas na realidade A, que morreu, não volta mais. Agora a realidade B. Na realidade B, o que os senhores acham se eu continuasse a matéria no dia 9? Porque quanto mais matéria eu for dando, mais chance eu tenho de cumprir o programa, mais chance eu tenho de dar mais trabalhos, mais debates, mais elucubrações. Eu queria no dia 9, então, uma autorização dos senhores, mas os senhores podem ser honestos. Os senhores disserem, não, Simão, isso prejudica, a gente está cansado, a gente quer descansar semana que vem. Eu vou respeitar, tá? Eu faria uma enquete para ver se eu poderia dar a aula subsequente, continuar a figura do Accipiens no dia 9, que é a quinta-feira santa, que é a quinta-feira de Páscoa. Sim, para os que acham que tudo bem, e não para os que acham que, não, vamos descansar, Simão. Vocês combinaram de não ter aula para descansarem. Já está combinado isso. E não querem rever comigo esse combinado para ter só a minha aula. Tem certeza disso? Eu queria que vocês dissessem sim dos que gostariam de ter aula e não dos que querem descansar, e eu vou respeitar a maioria. Por favor, votem, que eu vou fazer uma enquete. Temos o sim do Guilherme. O Vitor gostaria de ter estudo. O Rodrigo gostaria de ter estudo. Tem sim, tem não. Tem trabalhos que se acumularam. Tem o não, não seria bom, tem o sim, tem o não, tem o sim, tem o não, tem o sim, tem o não. A leitura está alta. Não, vamos ter provas. Não, semana que vem vocês não vão ter prova. Semana que vem é semana da Páscoa. Não pode ter prova, vocês não podem. Tá bom. Vocês não. Está dividido aí. Eu não daria as aulas, tá? Eu acho uma pena só porque eu podia adiantar conteúdo, podia ter mais chance de cumprir a carga horária. Mas, de qualquer maneira, como a prova que eu daria na semana subsequente, que é a semana... Vou dar a data para vocês. Cadê meu calendário de BDFAN? Cairala, sabe que eu descobri uma coisa? Você pode falar por voz isso daí. Que eu troquei de xícara hoje. Eu estou com a xícara do leãozinho e eu descobri que a outra xícara... Você surrupiou, né, Cairala? Surrupiou minha xícara, né? Não surrupiei nada, não. Onde está minha outra xícara, Cairala? Diga para mim. Deve estar no armário de uma das copas. Tá bom. O Cairala, sabe a quinta, dia 23, que ia ter prova? Sim. Do 16 seria seminário e 23 prova. A quinta do dia 23 não haverá prova. Se não haverá prova, o surrupiar não é forte acusação, viu, Guilherme? É uma forma gentil de dizer que ele se apropriou indebitamente da minha xícara. Ô, Marcelo. Eu discordo do Henrique, porque quem trabalha de samba canção rouba a xícara do escritório. Quem trabalha em samba canção rouba a xícara do escritório e leva para casa, né? Agora fica impecável essa mesmo. Henrique, nós vamos abrir a câmera para ver se você está com a minha xícara aí. Está virando crime usar samba canção? Não. Obrigado, quem Guilherme. usa samba canção leva a xícara, só isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês para acabar a pataquada, que já são 9h07, vai. Dia 23, que é quinta-feira, como não haverá a primeira prova, nós vamos fazer o seguinte. Essa do dia 23, eu darei aula normal. Só haverá uma avaliação, tá? Ao final, aquela eliminadora. Que isso? Isso é tudo entre amigos. Eu só fiz uma brincadeira. E eu darei aula no 23, então dia 9, eu estou completamente dispensado. E eu virei ao escritório, Marcelo, Bruno, Henrique, e os que quiserem assistir dia 9, e vamos preparar mais um material complementar nesses tempos de pandemia. Eu acho que seria interessante, Marcelo, Bruna, Henrique, que a gente conversasse um pouco no dia 9, então, nesse horário da aula, sobre literatura, sobre cinema, umas dicas culturais para os nossos amigos. Os que quiserem assistir, portanto, acordem e assistam aí. Avaliação em tempos de pandemia, Cristóvão, eu acho que até eu sou contra a avaliação, não devia nem ter prova, devia ser todo mundo aprovado, eu acho. Mas se a faculdade exigir prova, dia 9, Alexander, 7h25 da manhã, eu vou fazer, para manter meu ritmo de trabalho. Se a faculdade exigir prova, eu vou ver com o diretor como é que faz uma prova na semana de provas, né, que é em junho, fazer uma prova virtual para vocês, tá bom? Uma prova virtual. E daí a gente faz isso da maneira mais tranquila, leve. Eu não vou me preocupar com presença, não vou me preocupar com prova. Em tempos de pandemia, eu estou preocupado com a gente sobreviver, tá certo? Então, ontem nós tivemos uma banca, o professor Aguirre falou para mim,
antes da banca. Simão, fazemos a banca de terno e gravata, eu tô aqui em Florianópolis, sem terno, sem gravata. Falei, Aguirre, em tempos de pandemia, fazemos o que a gente consegue, tá certo? O que a gente consegue. E o que a gente consegue é isso. Dar uma aula que eu reputo boa para vocês. O que a gente consegue é ensinar, na medida do possível, com vocês, terno, gravata e samba canção. Eu brinquei com o Kairala numa mensagem privada aqui do WhatsApp, que eu ia dar aula para vocês de sunga e de gravata e terno. Mas para não haver boataria, que eu estou de sunga hoje, eu estou de calça jeans, terno e gravata. Bom, para dizer o que para vocês? Eu quero que a prova literalmente se dane. E vou fazer uma prova normal, conforme a faculdade exigir, que vai ser a última, e só peço a vocês dedicação nos seminários, que eu gostaria que os seminários fossem bem trabalhados para vocês estudarem, tá certo? E se tiver alguma reclamação de presença de alguma instância acadêmica da faculdade, acho que não haverá, mas contem comigo para a gente pôr as coisas os pingos nos is, se necessário for. Dito isso, uma ótima semana a todos. Aqueles que não estarão comigo nem na quarta nem na quinta. Na quarta para as questões pandêmicas e na quinta para as questões culturais. Uma boa Páscoa, um bom feriado. Para mim vai ser absolutamente complicado, porque Páscoa é o feriado da família e vai ser um feriado longe da família, pelo menos fisicamente. Então vai ser um feriado, sim, mesmo link, tudo igual. Mesmo lugar, tudo igual, André, não vai mudar nada. Vai ser um feriado particularmente triste, mas que a gente supera com Zoom e com conversas pelo WhatsApp. Como um chocolate por mim, que eu prossigo na dieta com bastante dificuldade, e outras coisas, e que vocês tenham um período de reflexão, trabalho, diversão e próximo virtualmente daqueles que amam. Beijo a todos, beijo a todas, e eu vou prosseguir no meu artigo, que amanhã eu preciso mandar para o IBD Conte, da coluna da releitura dos contratos em tempos de pandemia. Senhores e senhoras, tenham uma semana gloriosa. Até a próxima, se Deus quiser. Porque a salada fica fora da conversa? Porque ela só fala abobrinha. Tá bom. Piadas de tiozão. Tá bom. Beijo a todos, beijo a todas e estejam comigo semana que vem. Tchau, tchau, queridos.